Como fazer aulas de pilates em casa sozinha sem me machucar? Tá, hoje eu vou falar de um assunto que tem algumas opiniões divergentes, mas hoje eu vou falar da minha aqui e quero te mostrar como é possível fazer pilates em casa, tendo bons resultados como diminuir dores na coluna, diminuir desconfortos musculares, melhorar a postura, melhorar a disposição, mantendo um bom condicionamento físico. E para mim, tem 3 pontos principais que a gente tem que estar atento para conseguir fazer exercício. Aqui eu tô falando de pilates, tá? Eu vou falar de pilates, mas tem 3 pontos que para mim são determinantes para você conseguir ter bons resultados, mesmo fazendo pilates em casa sozinha, tá? O primeiro ponto, eu vou começar a contar uma história para vocês, para contextualizar o que eu quero falar. Em 2010, eu me formei em Educação Física, e nessa época eu ainda não conhecia o pilates, eu dava aula só de musculação. E eu tive o primeiro contato com musculação numa academia de um ex-treinador meu, porque eu já joguei futsal uma época, na época do ensino fundamental, faz tempo. Ele tinha uma academia e eu comecei a trabalhar lá como estagiária de musculação, lá na academia do Carlinhos. Foi ele que me deu essa oportunidade. E quando eu comecei a trabalhar com musculação, eu comecei a estudar, óbvio, sobre tipos de treinamento, seja para ganhar massa muscular, emagrecimento, para vários tipos de objetivos. E eu ia estudando e colocando em prática nos alunos que eu atendia lá na academia dele, que eu acompanhava, montava treino, fazia avaliação e acompanhando o resultado de cada aluno. E uma coisa que eu percebi muito nos alunos é que mesmo eu montando treino para ele, mesmo eu acompanhando o resultado deles, eu virava de costa para atender outro aluno, ele ia lá e botava mais carga. Ele ia lá e trocava o exercício. Ah, aquele cara tá fazendo um exercício diferente do meu, ele tá forte, vou fazer igual. E ele fazia lá outro exercício que ele achava que sabia. E como eu montava os treinos, eu observava, né? Aquele fulano ali não tá fazendo exercício, o treino que eu mandei. Aí eu ia lá falar com ele, mas esse exercício não tá no teu treino, tá? E aí às vezes eles ficavam meio desconfiados, né? E aí eu tentava reverter a situação, não, mas por quê? Olha, eu explicava para eles, você tem um treino, você tem que seguir, a gente vai evoluindo gradativamente, de acordo com a sua resposta. E aí na minha frente eles falavam, não, tudo bem. Aí eu virava de costa, um fulano que já malhava mais tempo que aquele meu aluno, tá fazendo exercício, falava para ele. Ok, isso acontece em qualquer academia, com qualquer aluno. Aluno é aluno onde estiver. Tá? Não são todos, eu não estou generalizando, mas eu via isso com uma certa frequência, tá? E depois de um tempo, eles vinham relatar para mim que estava sentindo algum desconforto, né? Sentia uma dor aqui, uma dor ali, e eles não sabiam o porquê, né? Mudava o treino e não sabia o porquê, estava sentindo uma dor num lugar que não era para sentir. E depois que eles enjoavam do treino que eles mesmos faziam na cabeça deles, vinham comigo e pediam para trocar, né? Por mais que eles copiassem os outros colegas para fazer exercícios, eles me voltavam a mim para eu trocar o treino. Por quê? Eles não sabiam montar o treino. E eu tentava orientar da melhor forma, olha, segue esse treino, vamos evoluir gradativamente, cada corpo responde de uma forma. Tá, Elis, mas aqui tu veio falar como que eu posso me exercitar em casa sem me machucar? Por que tu tá contando essa história? Porque eu quero falar do primeiro princípio que eu acredito que seja primordial para você não se machucar quando estiver fazendo pilates em casa, tá? Que é orientação de um profissional. Para mim, esse é um dos primordiais pontos que você precisa para se exercitar em casa sem se machucar. E como aqui a gente está falando de pilates, a gente fala de pilates aqui no canal, você precisa de um professor de pilates para lhe orientar, ok? E por que eu preciso de um profissional? Pode parecer óbvio o que eu vou falar aqui, mas algumas pessoas não se atentam para essa importância. Então o que eu quis mostrar na história que eu contei, quando eu trabalhava com musculação, é que o professor, ele estuda aquele tipo de movimento, ele estuda os tipos de treinamento, ele estuda como o corpo deve se movimentar, quais as compensações que vão surgir
que podem gerar dores. Quando eu falo compensação, é quando você vai fazer um exercício de perna, por exemplo, né? No Pilates a gente faz um exercício em um aparelho específico do Pilates que movimenta a perna e o aluno está tensionando o ombro, ele está compensando o exercício no ombro. Isso é compensação. É quando você faz força em um local que não é necessário para aquele movimento, porque talvez você não consiga ainda fazer aquele exercício e aí fica compensando em outras musculaturas. Isso pode gerar dores. Então o professor estuda isso, estuda como o corpo deve reagir, quais exercícios seriam mais adequados para uma pessoa de 18 anos e uma pessoa de 50 anos, 60 anos. Então ele estuda para isso. Parece óbvio, mas eu preciso falar isso aqui, porque talvez não seja tão óbvio para outras pessoas. E o professor, ele alucina os erros dos alunos. Não é que ele adivinhe, é porque ele já viu aquilo várias vezes acontecer. Por exemplo, esse exemplo que eu dei do ombro, é porque no Pilates a tendência de tensionar o ombro é muito grande entre os alunos. Eu canso de falar nas aulas, relaxa o ombro longe da orelha, vamos manter a postura, porque eu sei, antes mesmo do aluno executar o movimento, eu já falo, relaxa o ombro, porque eu sei que isso é um erro comum entre os alunos. Então, até isso, o professor pode te orientar. Olha, quando você fazer esse exercício, você pode compensar fazendo tal coisa, por exemplo, tensionando o ombro. Então, o aluno ele já fica atento para aquele erro. Então, toda essa orientação do professor vai te ajudar a tu não te machucar quando estiver fazendo exercício, tá? Então, o primeiro ponto que eu quis mostrar para vocês é que sim, você precisa de uma orientação profissional, tá? Mesmo que você se exercite sozinho em casa, você precisa escutar de um professor, você vai fazer essas aulas com esses exercícios dessa forma, tá? E ele já vai te orientar os erros que você tem que estar atenta, a forma como você tem que fazer os movimentos, como você tem que respirar, no caso do Pilates, que a respiração é um dos princípios. Então, ele já vai te orientar a respirar, tá? Então, ele vai te dar as orientações para que você consiga chegar mais rápido ao seu objetivo sem se machucar, claro. Então, não vou ser leviana em dizer que todo mundo pode fazer exercício sozinho em casa, mesmo que tenha uma orientação do profissional, mas ele não está junto. Não vou falar isso. Mas existem sim pessoas que conseguem se exercitar em casa com a orientação do profissional, mas que o profissional não está presente na hora de executar o exercício, porque o professor conseguiu passar todas as orientações e o aluno se sente seguro em fazer as aulas sem se machucar, porque ele pode não estar presente, mas ele vai te alertar os possíveis erros que podem ocorrer e que você precisa estar atento para executar de forma segura. E caso você ache que você não está fazendo correto, você pode se reportar a ele. É importante você ter esse contato com o seu professor. Eu senti que eu não executei legal esse exercício. Pode me orientar um pouco melhor? Mesmo que ele não esteja presente. Ele vai te orientar e aí ele tem esse feedback e pode fazer adaptações para ti. E pode ter que muita gente não concorde comigo quando eu falo que o professor não precisa estar presente sempre, que a pessoa não pode se exercitar em casa sozinha. Eu acredito que sim, pode. Algumas pessoas conseguem ter bons resultados, porque eu já vi isso acontecer com as minhas alunas do Pilates em qualquer lugar. Para quem não sabe, Pilates em qualquer lugar é um programa onde eu gravo aulas de Pilates, a gente carrega numa plataforma e as alunas desse programa Pilates em qualquer lugar têm acesso a hora que elas quiserem. Elas têm o meu contato pessoal, a gente faz uma avaliação antes. Então eu sei que essas alunas, elas conseguem fazer. E são alunas de mais ou menos entre 30 e 55 anos. Elas estão tendo bons resultados, como ficando sem dores na coluna, melhorando a disposição, melhorando o sono, diminuindo a ansiedade. Então esses são resultados das minhas alunas online. Eu nem estou no presencial e nem ao vivo no online com elas, mas elas conseguem fazer os exercícios e terem esses resultados. Então sim, eu falo que é possível para algumas pessoas fazer exercício em casa sem se machucar, mesmo que o professor não esteja no presencial. Então o primeiro ponto primordial que eu acho que dá importância para não se machucar em casa fazendo Pilates é orientação profissional, tá bom? Então, segundo ponto
que é primordial para você fazer aulas de Pilates em casa sem se machucar, é concentração. Você precisa estar concentrado no movimento que você está fazendo, atento a cada etapa do movimento. Inclusive, já dizia Joseph Pilates, que foi o criador do método, Pilates é estar presente, concentrado e não distraído. É a mente que esculpe o corpo. Essa é uma frase clássica do Pilates. E é exatamente isso que ele queria dizer. O nosso corpo, ele responde a estímulos que a nossa mente manda para ele. Se você faz um exercício só por fazer, sem estar concentrado, pensando naquele exercício, você está pensando no que vai almoçar, por exemplo, o músculo ele não vai responder de uma forma mais eficiente àquele movimento, àquele estímulo. Não terá os resultados que você quer ter e os resultados que o exercício deveria te proporcionar, caso você estivesse concentrado. E distraído, você vai estar mais sujeito a lesões, a se machucar, a fazer um exercício com uma postura errada, isso também pode gerar dores, isso também pode gerar lesões. Então, concentração é um dos pontos primordiais que eu julgo ser importantíssimos para você não se machucar quando estiver fazendo aulas de Pilates em casa. Porque eu mesmo já vi alunos dentro do estúdio de Pilates que o professor está lá do lado e mesmo assim o aluno está pensando em qualquer outra coisa menos no exercício e se desequilibra, por exemplo, ou está fazendo uma postura incorreta. Isso porque ele não está concentrado naquele movimento, está pensando em outra coisa. Então, nesse caso, o que está fazendo a diferença é a concentração do aluno e não a presença do professor, porque o professor está ali falando, mantenha o ombro longe da orelha, respira, faz a contração, e aí o aluno está pensando em outra coisa. Então, não depende só da presença do professor, Então, uma boa execução, um movimento com segurança não depende 100% do professor, e sim da sua capacidade de se concentrar em cada movimento. Então, ainda agora eu falei de compensações. Até nisso, está tudo interligado. Se o aluno não estiver concentrado, provavelmente ele vai compensar o exercício em outro local. Vai tensionar uma musculatura que não era necessário, porque ele está distraído, ele não está concentrado naquele movimento, na execução correta daquele movimento que o professor já deu a orientação. Inclusive essas compensações que eu estou falando para vocês, por exemplo, a gente movimenta a perna e compensa no ombro tenso, isso acontece, na minha opinião, por 2 fatores. Falta de orientação do professor ou falta de concentração do aluno, que são os 2 pontos que eu já falei para vocês, que eu acho primordial para não se machucar em casa. E a concentração é um dos princípios do Pilates. Para quem não sabe, Pilates, ele segue alguns princípios. Eu falei sobre isso no vídeo passado e eu vou deixar a descrição desse vídeo aqui embaixo, tá? Caso vocês queiram saber mais sobre isso. O nome é Pilates são só aqueles exercícios pendurados ou com bola? Esse é o nome do vídeo. Então, se tu quiser saber mais sobre os princípios, sobre o que é, o que não é, vê o link aqui embaixo, tá bom? Então, vamos ticar o segundo ponto que eu acho primordial, tá? Vamos ticar, que eu adoro ticar. Ok. E vamos para o terceiro ponto que eu julgo ser primordial para tu não se machucar em casa. E atingir os teus resultados, como diminuir as dores, melhorar a postura, melhorar a flexibilidade, enfim, independente do teu objetivo. Mas de uma coisa eu sei, ninguém quer se machucar. Terceiro ponto. Treino, repetição e consistência. Por que, Liz? O que tu queres dizer com isso? Porque na tua primeira aula, com certeza, tu não vai fazer o movimento mais perfeito na primeira aula. E tu precisa entender isso. Entender que isso faz parte da tua evolução. A primeira aula vai ser sempre a pior. A melhora do movimento, a fluidez no movimento, a harmonia no movimento, que inclusive são 2 princípios do Pilates, também, elas vêm com o tempo, com a persistência de não parar de treinar, aperfeiçoando a cada aula os movimentos. E isso te ajuda a não te lesionar. Eu tenho uma aluna online que se chama Sônia. Ela precisava melhorar o equilíbrio.
a gente começou a executar e treinar exercícios de equilíbrio. E no início ela falava, por que eu sou tão desequilibrada? Por que eu não consigo fazer isso? E eu falava, treina que isso vai melhorar com o tempo. A gente vai melhorando, a gente vai treinando e aí a gente vai evoluindo gradativamente. Primeiro a gente foi fazendo exercícios segurando em algum lugar, uma parede. Fazendo exercícios de equilíbrio com algum suporte, segurando. Depois a gente já foi tirando uma mão, né? Já foi tirando esse suporte totalmente. Então a gente vai evoluindo gradativamente de forma que o aluno consiga evoluir no tempo dele. E a evolução da Sônia veio na primeira aula? Não, ela não veio na primeira, ela veio lá pela quarta aula, a gente treinando o equilíbrio dela. Equilíbrio, força, flexibilidade. Inclusive eu até fiz essa postagem falando da evolução dela, olha só. E parabenizando pela paciência e persistência que ela teve durante as aulas. Um outro exemplo que o treino, a repetição, a consistência faz a gente melhorar os movimentos e diminuir as chances de lesões é que eu tenho um grupo de Telegram. Caso você não saiba, Telegram é um aplicativo parecido com o WhatsApp, né? Eu tenho um grupo lá que o nome é Pilates em Qualquer Lugar e lá eu dou dicas de exercícios, de alongamentos, mando áudios que possam te ajudar a melhorar o teu condicionamento físico, a tua flexibilidade, diminuir as dores, tudo voltado para o Pilates, tá? Então, se tu tiver interesse nisso, eu vou deixar o link do grupo também do Telegram e lá eu tenho uma proximidade maior, que eu mando áudios sem edição e postagens que eu só faço lá, tá? Então, lá é a galera mesmo raiz que quer saber mais sobre Pilates, como melhorar a qualidade de vida através de aulas de Pilates. Então, se te interessa, o link vai estar aqui embaixo. E eu tô falando desse grupo porque lá nesse grupo eu fiz um desafio da prancha. Eu falei que eu ia fazer durante 30 dias, um dia sim, um dia não, ficar na posição da prancha e marcar o meu tempo, para ver a minha evolução nesse exercício. Que significa que eu vou ter um abdômen mais fortalecido, não só o abdômen, eu vou melhorar a consciência corporal, vou melhorar a estabilidade escapular, porque eu estou naquela posição trabalhando, tenho que ter uma mobilidade escapular bem treinada para manter naquela posição, né, de forma que eu não gere compensações. Inclusive, esse desafio surgiu de um outro vídeo que eu gravei explicando sobre condicionamento físico. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, se quiserem saber mais sobre isso. E lá, com esse desafio, eu estou mostrando que com o treino, a persistência, a repetição, te leva mais próximo da perfeição do movimento. E olha só o meu tempo do primeiro dia e do meu último tempo. E o desafio ainda não acabou, provavelmente eu vou melhorar ainda esse tempo. E esse último tempo foi o 11º dia do desafio. Então, depois de 10 vezes fazendo o mesmo movimento, um dia sim, um dia não, na 11ª eu tive esse tempo. É um bom tempo. E eu consegui esse tempo justamente porque eu treino, eu repito e eu tenho consistência. Eu não paro. Eu não vou parar. Enquanto eu não acabar esse desafio, eu não vou parar, porque eu quero ver a minha evolução e eu quero provar com a minha evolução que a gente pode melhorar nosso condicionamento físico. Porque o meu corpo, além de fortalecido, ele vai entendendo aquele movimento. Onde eu preciso fazer mais força, onde eu não preciso fazer força, de forma que eu não me machuque. E isso acontece com qualquer exercício. Você vai melhorar depois de um treino após o outro, um treino após o outro. E isso também te ajuda a não te lesionar quando tu faz aulas de Pilates em casa, tá? Então vamos ticar? Então, gente, resumindo o que eu falei nesse vídeo, os 3 pontos primordiais para você começar a se exercitar em casa fazendo aulas de Pilates sem se machucar são orientação de um profissional, mesmo que ele não esteja presente, você precisa de orientação profissional. Procure um profissional, seja de musculação. Eu estou falando aqui de Pilates, então se você gosta de Pilates, você está assistindo esse vídeo, segue o nosso canal porque você gosta de Pilates. Então procure um professor de Pilates e escute as orientações dele. Concentração, já dizia o mestre, é estar presente, concentrado e não distraído, tá? E o treino, repetição e consistência. Esses 3 pontos eu julgo primordial para você não se machucar. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas e te ajude a ter mais segurança na hora de fazer exercícios
na hora de fazer aulas de pilates em casa. Afinal, quem é que quer alcançar o seu objetivo, seja diminuindo as dores musculares, fortalecendo o corpo, tendo mais disposição, diminuindo a ansiedade, melhorando o sono? Quem não quer alcançar esses objetivos sem se machucar, né? Todo mundo. E se tu chegou até o final desse vídeo, comenta aqui pra mim se tu gostou dessas dicas, se tu concordas, se você já faz pilates ou quer iniciar, tá bom? Ou se você não faz, o que te impede. Comenta aqui e se tu acha que vai ajudar outra pessoa também, compartilha com ela, tá bom? Um beijo e até a próxima.